Se ainda não estás inscrito no canal Alerta Porto, Rumores e Notícias, este é o momento certo. Ativa já as notificações e deixa a tua opinião nos comentários, porque o que vais ouvir a seguir pode abalar os alicerces do FC Porto. O que está a acontecer nos bastidores do Dragão é de uma dimensão que poucos imaginam, e as informações que conseguimos apurar, vindas diretamente de fontes próximas da estrutura, podem mesmo mudar tudo aquilo que pensávamos saber sobre o futuro imediato do clube. O que se passa dentro do FC Porto é mais do que uma mera movimentação de mercado, é uma reconfiguração silenciosa que, se for confirmada, vai ter repercussões não apenas na época que agora arranca, mas no próprio destino do clube nos próximos anos. Há indícios claros de que o poder instalado no Dragão não está apenas a tentar responder à pressão do Sporting e do Benfica, mas a preparar um contra-ataque estratégico que, no limite, pode significar a redefinição total do modelo financeiro e desportivo portista. A pergunta é: estará o FC Porto a arriscar a sobrevivência financeira em troca de um regresso imediato à glória desportiva? A verdade é que o número avassalador do investimento deste verão já deixou muita gente desconfortável. Mais de 111 milhões de euros gastos, o maior investimento de sempre em Portugal, numa altura em que o clube ainda não estabilizou financeiramente depois dos anos de turbulência anteriores. André Vilas-Boas assumiu a presidência com a promessa de devolver grandeza ao clube, mas o que se vê é um Porto que parece ter apostado todas as fichas na reconstrução imediata. As fontes que consultamos garantem: há um risco calculado em curso, mas também um potencial de explosão caso os resultados não surjam já nos próximos meses. O treinador Francesco Farioli foi claro nas suas exigências. Queria um central jovem, rápido, capaz de jogar num sistema ofensivo e que desse garantias para o presente e para o futuro. Foi exatamente nesse ponto que surgiu o nome de Asensio, o defesa espanhol do Real Madrid, que caiu em desgraça com a chegada de Xabi Alonso e que agora procura minutos fora de Espanha. Mas a questão não é apenas a chegada de Asensio. O que se esconde por trás desta negociação é um movimento maior, uma manobra que parece ter como objetivo abrir uma nova frente de poder dentro do clube. Há dirigentes que, em privado, consideram esta estratégia uma roleta russa financeira. Não se trata apenas de contratar bons jogadores, trata-se de construir uma equipa que volte a colocar o Porto na rota das finais europeias, mesmo que para isso o clube arrisque e cair num buraco financeiro. João Duque, economista, já o disse publicamente: não é sustentável. Mas nos corredores do Dragão o discurso é outro. O que se fala, em surdina, é que Vilas-Boas está disposto a sacrificar a estabilidade financeira momentânea para garantir títulos imediatos. E isso pode significar muito mais do que um simples empréstimo de Asensio. O que descobrimos é que o FC Porto já não está apenas a negociar com o Real Madrid. Há conversas paralelas com agentes intermediários que apontam para um plano a 2 níveis: reforçar já a equipa com jogadores de impacto, mesmo que venham por empréstimo, e assegurar opções de compra que podem ser ativadas no futuro caso o clube consiga realizar grandes vendas no próximo verão. A ideia é simples, mas arriscada: gastar agora, ganhar títulos, valorizar ativos e, só depois, tentar reequilibrar as contas com transferências milionárias. A grande questão que se coloca é: e se o plano falhar? Se os resultados não aparecerem já, se a Liga dos Campeões não render o esperado, se o Sporting mantiver a sua hegemonia, o Porto pode ficar encurralado numa espiral perigosa de dívida e instabilidade. E é exatamente isso que gera esta sensação de mistério e de tensão em torno das decisões atuais da SAD. O que parece apenas mais uma contratação, na realidade, pode ser o sinal de uma estratégia de risco total que está a ser montada à porta fechada. Fontes próximas da administração garantem-nos que as conversas com o Real Madrid não são apenas sobre o futuro imediato de Asensio. Há outros nomes em cima da mesa, e um deles pode mesmo vir a ser a verdadeira peça-chave desta operação. O que se fala nos corredores é que o Porto está a tentar posicionar-se como destino privilegiado para jovens talentos descartados por gigantes europeus, mas que ainda têm potencial para brilhar ao mais alto nível. E se isso resultar, o Dragão pode transformar-se novamente no trampolim que tantas vezes foi no passado. Contudo, não é apenas a componente desportiva que preocupa. Dentro do clube, há quem tema que este investimento massivo possa fragilizar o poder de Vilas-Boas se os resultados não surgirem já. O presidente sabe que o seu mandato será julgado não pelo equilíbrio das contas, mas pela capacidade de devolver títulos ao Museu do Dragão. E por isso, cada decisão que se toma agora parece carregada de urgência, como se não houvesse tempo a perder. A chegada de Asensio, caso se concretize, será apresentada como um presente a Farioli, mas os bastidores mostram que é muito mais do que isso. É um sinal para os rivais, um aviso ao Benfica e ao Sporting de que o Porto está disposto a fazer tudo para regressar ao topo. Mas, ao mesmo tempo, é também uma jogada de alto risco que pode deixar o clube vulnerável se a temporada não correr como esperado. O mais surpreendente de tudo é que, segundo conseguimos apurar, o Real Madrid vê este negócio com bons olhos, não apenas porque dá minutos a um jogador que perdeu espaço, mas porque também acredita que o Porto pode servir de laboratório para preparar o regresso de Asensio em 2026. Se isso acontecer, o Porto será utilizado como uma espécie de plataforma de desenvolvimento, mas a grande dúvida é:
Até que ponto o clube português não estará a servir interesses alheios em vez de garantir os seus próprios? O que está a acontecer dentro do FC Porto é digno de ser seguido com atenção máxima. Este não é apenas mais um rumor de mercado, é um reflexo de uma luta interna entre prudência e ousadia, entre o risco financeiro e a ambição desportiva, entre a estabilidade e a glória imediata. Se este plano der certo, Vilas Boas pode ser lembrado como o presidente que devolveu o Porto ao lugar que lhe pertence. Mas se correr mal, pode ficar marcado como responsável por ter levado o clube a uma encruzilhada sem saída. E tu, o que pensas disto tudo? Será que o FC Porto está mesmo a preparar uma reviravolta histórica, ou estará apenas a entrar num jogo demasiado perigoso para a sua própria realidade? Deixa a tua opinião nos comentários, inscreve-te já no canal Alerta Porto, rumores e notícias e ativa as notificações, porque o que vem aí pode ser ainda mais surpreendente do que aquilo que revelamos hoje. Mantém-te atento, porque esta história está apenas a começar, e o que está em causa pode mudar completamente o futuro do FC Porto.